Fala, antenados! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos falar da Então, uma das séries mais famosas da plataforma da Netflix, que estreou no ano passado, foi um ápice, já está aí com até a 4ª temporada confirmada. Tem spin-off que tá sendo produzido também e tá todo mundo surtando. Segunda temporada já está em produção e a gente tá aqui aguardando mais novidades. Eu vou falar de Bridgerton nesse vídeo, então vem comigo porque eu tenho algumas coisas pra falar. Cara, quando saiu a série de Bridgerton, eu fiquei assim... Na verdade, desde quando foi falado que ia virar uma adaptação, eu ainda tava na minha fase twitteira. E assim, eu lembro que eu ficava surtando no Twitter a todo momento, com toda a galera. E a gente comentava muita coisa, a gente acompanhava tudo que era possível. E a gente fazia teorias de casting, eu fiz vários fancasts e tal. E quando os atores foi revelado, eu fui tipo a pessoa que mais adorou o elenco. Pra mim, Regé Paget é tipo o melhor do que já existiu nas TVs e tal. Acho que assim, pra mim foi uma escolha excelente. Mas na verdade esse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho da primeira temporada, né? Vou comentar algumas mudanças que aconteceram na série também. Acho que assim, já tem muito vídeo sobre isso, mas eu quero trazer aqui mais a questão de como que eles estão preparando os terrenos para as próximas adaptações, né? Então, assim, essa primeira temporada ela entregou muitas coisas que tecnicamente nos livros elas são vistas muito mais pra frente e tudo mais, mas aqui nessa primeira temporada, ela já abriu os caminhos aí para as novas temporadas que virão, que é referente aos outros livros, que não é o do que é o livro 1 da Daphne, que é baseado aí que foi a inspiração para essa primeira temporada. Lógico, gente, vai ter spoiler dos livros aqui também. Eu não vou falar assim, nossa, spoiler da primeira temporada, porque essa altura do campeonato eu acho que muita gente já assistiu. Então se você tá aqui no canal, está buscando esse vídeo, provavelmente você já assistiu a série. Mas sim, eu vou comentar livremente e bem aberto aqui sobre os próximos livros, sobre os livros da série e também sobre essa primeira temporada. Então só deixando de aviso aqui que vai ter bastante spoilers, beleza? Mas vamos lá, acho que essa primeira temporada, todo mundo, na verdade, vou começar assim, todo mundo que é fã dos livros concorda que o livro menos legal e que todo mundo, assim, tem um hate básico aí, é o livro O Do Que Eu, que é a narrativa da Daphne, né, que foi a inspiração aí pra essa primeira temporada. Na verdade, assim, a personagem, a história, a narrativa, as decisões tomadas pela Daphne, afinal, mesmo com todo o contexto e tudo mais, nós sabemos que tem uma narrativa, tem uma descrição pesada, onde ela força o Simon a fazer algo que ele não queria. E então, assim, tem toda uma polêmica envolvida aí nesse primeiro livro. E assim, é de senso comum que ninguém gosta muito da filha mais velha aí, da irmã mais velha dos Bridgertons. Realmente, acho que assim, toda a narrativa da Daphne é mais assim, menos... Acho que todos os outros personagens são mais encantadores. No entanto, a Netflix, acho que a Shonda Rhimes, todo o elenco, toda a direção, produção, roteiristas, principalmente, acho que assim, a equipe de roteirista trabalhou muito bem sobre como trabalhar a personagem pra criar um carisma que a gente goste da personagem, sem contar que assim, a Phoebe, ela é uma atriz maravilhosa e foi impossível não gostar da Daphne assistindo a série. Eu acho que um dos pontos chaves sobre Bridgerton não só em questão de preparar apresentar essa temporada, preparando o terreno para as próximas que virão, mas assim, o fato dele ter abrido a narrativa, porque eu acho que assim, eu adoro os livros da Julia Quinn, mas a Julia Quinn, ela tem pelo menos nesses livros, na verdade assim, os livros que eu li dela, eu notei muito que ela tem uma narrativa muito fechada, ou seja, uma narrativa que foca somente no que o personagem está vendo. Isso é muito questão de narrativa de primeira pessoa, né? Principalmente quando você tem essa narrativa de primeira pessoa e tem um enfoque numa única personagem ou em dois personagens diferentes, no caso, porque a narrativa é sempre
pelos dois personagens principais, né? Então, um monte de coisa que acontece na série que a gente só fica sabendo que tá lá na série, que a gente fica sabendo. Tem muita coisa que a gente só vai saber nos outros livros, quando os próprios personagens estão narrando. Ou uma ou outra coisinha que é, tipo, citada em momentos muito pontuais que estão acontecendo próximo da personagem que tá narrando o livro. Então, no caso, assim, eu acho que foi muito legal eles ter trazido enfoque para outros personagens, principalmente para a narrativa da Heloise, que eu acho que foi a personagem... A Heloise e a Penélope foram as duas personagens que mais se desenvolveu aqui nessa série, nessa primeira temporada, e que também tá preparando aí o seu caminho para suas próprias narrativas, respectivamente na quarta e na quinta temporada, lá na frente, tipo, tem muito chão ainda. E isso é muito legal, eu acho que foi um dos pontos chaves pra essa série. Mas eu vou começar a enumerar aqui, que senão eu vou devagar e aí, tipo, vamos se perder no negócio, né? Mas vamos começar então aí com a história da Marina, que eu acho que a história da Marina é o ponto chave, principalmente pro enlace que vai ter pra história da Heloise, né? Lembrando que eu vou falar dos livros, gente, então, por favor, lembrem que vai ter spoiler, eu vou estar falando abertamente aqui, tá? Bom, o que acontece aqui? No final do livro da Penélope, o livro 4, o livro da Penélope, que é a narrativa dela com o Colin, a Heloise simplesmente desaparece. Ela dá uma sumida do mapa, bem ali no baile onde o Colin vai revelar o grande segredo da Penélope. E então nós descobrimos no livro dela, né, Com Amor para o Sr. Philip, que ela tem se correspondido com ele. E também descobrimos que o Philip, ele foi casado com a Marina, que cometeu suicídio porque ela sofria de depressão. A gente tem algumas narrativas do Philip falando em alguns momentos do livro, descrevendo o casamento dele, ou descrevendo como sempre a Marina estava muito triste, como ela nunca sorria, e que ela, sabe, ela teve momentos onde ela simplesmente... ela tava estática, ela nunca tinha reação nenhuma. Tem uma cena que é muito pesada, que ele fala que ele tentou ter relações com ela uma única vez, ele nunca mais fez isso de novo porque ela simplesmente ficou parada na cama. Então, assim, eu acho que o livro da Heloise é um dos livros que tem um assunto mais pesado. Ele retrata o suicídio, retrata a depressão e ele retrata, assim, assuntos como abandono parental, ele tem problemas de criação com os filhos. Então, tem todo um... eu acho que é um livro que tem mais uns assuntos mais densos e tudo mais, e eu acho que a Julia Quinn conseguiu desenvolver isso de uma forma muito sutil, porque não é falar da palavra depressão, não é falar da palavra suicídio, não é falado, não tem nada assim, mas ainda assim você tem essa sensação ali presente a todo momento, e o jeito com que eles descrevem, baseado no conhecimento que eles tinham da época, eu acho que ficou muito legal. E aí, então, nós sabemos e conhecemos mais da Marina nessa primeira temporada. Eu acho que o desenvolvimento dela ficou mais plausível. O fato dela ter se apaixonado e perdido o cara que ela gostava por causa da guerra. E também o fato dela estar se relacionando com um cara que ela não gosta. Ela teve que casar com um cara que não gosta porque ela ficou grávida. Então, assim, dá uma boa justificativa pra relacionar isso quando for a temporada da Heloise, quando a Marina já tiver falecido e tudo mais, e ela for conhecer mais do Philip. Eu acho que isso ficou muito pontual, isso foi muito legal e preparou muito bem o terreno, acho que pra mostrar um pouco do desenvolvimento do Philip, porque ele aparece rapidamente na primeira temporada, né, como o cara que vai salvar a Marina. Afinal, a Marina estava prometida pro irmão mais velho dele. Então, acho que abre espaço, a gente conhecer a história da Marina, abre espaço pra gente entender as motivações do Philip também. Acho que isso ficou muito legal. Eu não vou querer fazer comparativos aqui com o livro, porque eu acho que a série vai tomar um rumo não muito diferente, mas ali tem o seu próprio jeito de desenvolver o personagem. Então eu acho que algumas coisas na narrativa do Philip vai ficar diferente. Alguns pensamentos, algumas ações, o que acontece muito, né? Nos livros ele tem muita dificuldade de se relacionar com os filhos, ele tem dificuldade de se relacionar com a própria Heloise. Eu acho que ele vai aprendendo isso com ela. Então, assim, eu acho que é legal eles terem mostrado rapidamente como um cara que só tá fazendo, tipo, a obrigação dele pra explicar mais dos próprios pensamentos, das próprias atitudes, que vai vir aí com a temporada quando for a vez da Heloise e a sua narrativa. Eu acho que isso ficou muito legal. Um outro ponto, meu segundo ponto, sobre como essa primeira temporada ela abriu aí o espaço pra gente já começar a conhecer e ter mais dessa questão
de preparar o terreno para as próximas temporadas é o Benedict. Eu sei que tá todo mundo querendo que eu fale da Penélope, mas ela vai ficar um pouquinho pra depois, porque o Benedict a gente só sabe dele de verdade, a gente só conhece o personagem no livro dele. Até então ele é mencionado rapidamente, tanto no primeiro quanto no segundo livro. Tanto o Anthony quanto a Daphne têm uma visão muito diferente de quem é o Benedict de verdade. E eu acho que ficou muito legal eles mostrarem já esse lado mais artístico, mais romântico. Não tanto, acho que faltou um pouco da parte romântica, mas ainda assim, mostrar esse lado principalmente artístico do Benedict já é um ponto pra gente conhecer um pouco mais do personagem. E também porque a questão artística dele vai ser muito importante quando ele tiver o próprio livro com a Sophie, porque a Sophie é uma personagem que fala pra família, mas o Benedict é um artista, e eu acho que é um ponto muito importante, porque a própria família dele não conhece ele de verdade. Então quando a série já preparando esse terreno, da gente ver esse lado mais que ninguém conhece do Benedict, e como vai preparando ele pra ser mais, sabe, pra quando chegar o livro dele, a gente já ter um conhecimento mais aberto sobre ele, também ficou muito legal. Uma coisa que ficou faltando realmente é o lado mais romântico. Afinal, o terceiro livro, né, é uma adaptação da Cinderela, e Cinderela é um conto muito romântico, então assim, eu acho que é legal. Espero que talvez nessa próxima temporada eles desenvolvam esse lado mais romântico dele. E o Benedict realmente, eu acho que ele é mais... Principalmente porque o romance dele, ele fala que foi aquele choque, né? Aquele raio que desceu do céu e de repente ele tava completamente apaixonado. Então... Mas eu acho que, assim, fez muito sentido a narrativa dele estar relacionado com outros assuntos, né? Acho que o Benedict, ele trouxe aí pra primeira temporada narrativas da sexualidade, do homossexualismo, que era um problema muito sério ainda em 1813. Em Londres, isso ainda era considerado crime, a homossexualidade. Então, ele trouxe outras narrativas que também ficou muito legal, mas, assim, o lado artístico dele foi o ponto-chave pra gente já conhecer esse personagem. Pra mim, ficou, tipo... E, gente, vamos só um PS aqui, bem rápido. Acho que ficou muito legal também. Como o Benedict tá sempre sorrindo. Você já viu todas as situações trágicas, ele tá sempre sorrindo? É o Benedict. Bom, nós vamos ter agora também uma outra coisa que também essa primeira temporada já abriu aí um espaço pra gente já saber mais ou menos o que esperar. Foi a Penélope, né, gente? Vamos falar da Penélope, né? A Penélope, nossa querida Lady Windsor. A Lady W. Eu falo Lady W porque quando eu lia eu ficava assim, né? Porque eu não sabia falar o nome direito. Mas enfim, nossa querida Penélope, eu acho que a narrativa dela foi... Ela e a Heloise foi as personagens secundárias que ganharam mais destaque nessa primeira temporada. E eu acho que ficou muito legal a série já ter revelado que ela é, né, a fofoqueira da Londres de 1813, porque... eu acho que as próximas temporadas vai poder desenvolver esse lado mais sério dela, que ninguém conhece. O lado que observa tudo, o lado que tá sempre escutando tudo. Enquanto ainda mostra as inseguranças, o quanto ela precisa amadurecer, o quanto ela precisa crescer, o quanto que ela precisa ainda ganhar autoconfiança em si mesma. Porque nós sabemos que apesar da Lady Windsor e a Penélope serem a mesma pessoa, basicamente elas têm personalidades completamente distintas, né? Então eu acho que é muito legal que a série já tenha aberto essa narrativa, porque eu acho que tem a oportunidade de mostrar o desenvolvimento da Penélope, porque apesar de a gente sempre vê a Penélope nos livros, tanto no primeiro, segundo e terceiro livro, que são os livros antes da narrativa, né? Então a gente vê ela em Do Que Eu, em O Visconde Que Me Amava e em O Perfeito Cavalheiro. A gente vê muito a Penélope presente nessas narrativas, mas a gente sempre vê ela pelos olhos dos personagens que estão narrando. E eles sempre demonstram muito esse lado mais
medroso dela, sabe? A questão de ela é uma personagem que não tem muita autoconfiança, ela é muito quieta, ela é muito tímida. E a gente sempre enxerga isso pelo ponto de vista de outros personagens, porque é assim que ela se mostra nesse momento. Eu acho que a narrativa da série já ter mostrado que a Penélope é a Lady Winterfell, eu acho que ficou legal porque tem espaço pra mostrar que a Penélope é mais do que só a garota tímida. E desenvolve a personagem pra quando chegar na 4ª temporada, que a gente sabe que já vai ter, obrigado, Senhor. Quando chegar na 4ª temporada, eu acho que aquele salto de tempo que aparece, a gente consegue ver o crescimento dela, em vez de só ver chegar na narrativa dela e ela tá super madura. Então eu acho que ficou muito legal. Tem um salto de 10 anos aí, na verdade é menos, né, entre o Perfeito Cavalheiro e o livro da Penélope, que é Os Segredos de Corin Bridge. Então acho que tem um salto de 5, 6 anos, mais ou menos. Se eu não estiver errada, comenta aqui embaixo se eu errei a data, desculpa aí. Sou ruim com número. Mas acho que assim, tem um salto bem grande de tempo entre o 3º livro e a narrativa da Penélope, né? E dentro desse tempo a gente sabe que a Penélope cresceu bastante. Ela já se aceitou como solteirona, ela já tem houve um espaço aí pra ela crescer. E a gente não vê esse espaço, não que isso atrapalha a narrativa nos livros, mas eu acho que é legal na série a gente acompanhar ela crescendo, tanto como Lady Winterfell e como a própria ela sendo a Penélope. E porque acho que fica mais dinâmico. E série tem espaço pra isso. Acho que a narrativa televisiva, quando a gente fala de narrativa televisiva, a gente sempre vai ter mais espaço pra trabalhar outros personagens que os livros, eles não conseguem trabalhar bem, principalmente se for em primeira pessoa, né? Porque sempre, a não ser que você coloque vários personagens narrando, o que não é o caso de Bridgerton, a Julia Quinn não tem esse costume. Então, é bom que a série tenha espaço pra brincar mais com a narrativa dos outros personagens. E eu gosto muito, a primeira temporada trabalhou isso muito bem. E abriu aí já a narrativa, abriu espaço pra gente já saber mais ou menos como que vai ser a jornada deles nas próximas temporadas. Isso ficou muito legal, a gente pegou bastante referência. Quem lê os livros, quem é muito fã dos livros, surtou, toda mamãe com certeza surtou, ficou muito feliz. Acho que, assim, eu não falei do Anthony aqui, gente, porque o Anthony eu quero comentar, eu vou fazer um vídeo falando do 2º livro, O Visconde que Me Amava, e eu quero falar também sobre expectativas da 2ª temporada, então eu vou deixar o Anthony, que é o único personagem que eu não comentei aqui, de fora. Mas se vocês quiserem ver a minha resenha do 1º livro também e os meus comentários da 1ª temporada, que eu falei de uma forma mais crítica, de um jeito mais resenhoso, está lá no Instagram do Geek Antenado, Instagram @geekantenado. Coloque aqui edição na tela, né, o IG do Instagram, obrigada. Vão lá, assistam, tá lá no nosso IGTV, eu comentei, fiz uma crítica, uma resenha. Caso vocês queiram assistir, eu também tenho a minha resenha do livro, do 1º livro, tá lá no IGTV do Geek Antenado. Então, se vocês quiserem saber o que eu falei, o que eu acho desse 1º livro, vão lá e assistam. Eu vou comentar aqui no canal o 2º livro, tá bom? E vou comentar expectativas pra 2ª temporada. Então, eu vou comentar do Anthony por lá, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa 1ª temporada, ela trouxe bastante coisas que os livros não podem ou não tem espaço na narrativa. E eu acho que isso ficou muito legal, essas diferenças que a série trouxe, essas narrativas que a série trouxe, como eles estão desenvolvendo e apresentando os personagens. Eu gostei bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa 1ª temporada, se você gostou dessas mudanças, se você achou que não ficou tão legal, se você achou que ficou legal, comente aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva, ative o sininho pra vocês receberem notificação. Deixe um like, ajuda muito a gente. É isso, muito obrigada, um beijo e até a próxima!